Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, aos cuidados do nosso Deus. Hoje é dia 29 de 9 de 2022. O raio-x aqui está parado por enquanto. O aparelho está quebrado desde ontem. Infelizmente, né, tem pessoas aí que estão precisando fazer seus exames e aí tem que se deslocar para outro lugar é longe, é complicado, mas enfim, eu não tenho culpa, né? O aparelho quebra, mas já já o pessoal vai estar aí para fazer a manutenção do aparelho. E hoje, para a meditação da palavra, para que Deus fale ao meu coração e talvez para você que esteja assistindo aí depois desse vídeo, eu vou ler Filipenses, a famosa carta da alegria, que fala muito sobre alegria e que é muito edificante, como toda a Bíblia é, e que esses dias vem falando muito ao meu coração, porque quem que não gosta de ser alegre, ser feliz, quem que não busca por isso? Hoje nós vemos aí o cenário da indústria da alegria, o quanto ela promove esse tipo de trabalho para entreter, né, as pessoas, e é um cenário muito grande, desde o celular, o cinema, outras coisas que não cabe falar aqui, mas que também quer estimular, né, quer fazer esse papel de deixar o ser humano ali entretido, alegre, feliz. São estímulos, não é? Que o homem depende para despertar a felicidade. E Paulo fala muito sobre alegria e que na nossa perspectiva também nós precisamos de um estímulo, de algo que nos leve a pensar nisso, a desenvolver essa alegria. Nós percebemos que nós acordamos e não acordamos felizes, dando risada, dando gargalhada. Por quê? Porque nós precisamos desse estímulo, deste contato para ter esta felicidade. Então, primeiro eu vou falar um pouco da carta de Filipenses, que Paulo escreve esta carta preso, e ele escreve para a igreja de Filipos, né, onde ele fez uma das suas viagens missionárias, e ele ali tem muita recordação de coisas boas que ele passou por ali, como por exemplo a Lídia, né, que foi uma mulher que se converteu ali. Daqui a pouco eu vou ler Atos, que eu deixei marcado aqui no texto já, um papelzinho para eu abrir a Bíblia e ler este versículo que fala da conversão de algumas mulheres ali à beira do rio, no qual Deus transformou o coração dela, Deus tocou no coração dela para ela poder compreender a palavra e teve ótimos resultados. Então Paulo fica feliz em lembrar sobre isso da cadeia. Ele também lembra ali da conversão do carcereiro, que quando ele estava preso ali na igreja de Filipos, ele orava junto com Simão, com Pedro, né? Ele orava ali, oração, louvor, e Deus se agradou, Deus achou tão bonito, e houve um terremoto e as cadeias ali quebraram, as correntes abriram, e o carcereiro, ele impressionado, impactado, ele ajoelhou e falou assim: eu também quero servir ao teu Deus. E naquele momento Deus também tocou no coração deste homem, né? Deus sempre dando o primeiro contato ali. Esse homem se prostrou e Paulo falou: então vamos batizar. E Paulo batizou. Deve ter sido algo muito bonito ali. Depois esse homem levou Paulo e Simão para casa dele e todos ali foram convertidos. Então Paulo tinha muitos motivos para se alegrar, lembrando, né, estimulando a tua felicidade através de experiências que ele teve naquele local. Também, por exemplo, foi
aquela moça endemoniada que fazia adivinhações, né? Ela era usada ali de uma forma muito demoníaca, né? Tinha um espírito de adivinhação e Paulo expulsou, e ela veio também a se converter. Então são muitos aspectos positivos que Paulo lembra e que traz alegria no coração dele. Bom, então eu vou ler aqui sobre essas mulheres, que foi o início do ponto de pregação ali, né, da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, e que é algo muito bonito. Então tá lá em Atos 16, e algo também que eu acho muito interessante, essa concordância. Hoje você digita Lídia no celular, aparece tudo sobre Lídia, e a Bíblia de Estudo também, ela já te direciona, né? Mas esses homens que fizeram a Bíblia de Estudo desse jeito assim, com tantas concordâncias, que a gente vai para lá e vem para cá e consegue despertar tanta fé, né? Tanto amor assim por ver a concordância, que é muito gratificante, edificante, né? A palavra certa. Então eu vou ler aqui Atos 16, 11, vou começar do 11. Tendo, pois, navegado de Troas, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Nápoles, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos a mulheres que para ali tínhamos concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor. Lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Eu vou ler de novo essa parte aqui, que eu pensei que tinha alguém me chamando aqui. Mas vamos lá. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas, para entender, aqui fala atender, mas é a mesma coisa, as coisas que Paulo dizia. Então essa mulher estava ali na cidade de Filipos. Foi o primeiro contato ali nessa viagem missionária que Paulo teve com essas mulheres. Aqui não está falando de quais são as outras mulheres, mas lá em Filipenses vai falar sobre ela, que é Sintique e Evoque. Essas duas mulheres que eu também deixei marcada aqui, que eu vou falar sobre elas. Sobre o motivo da carta de Paulo, que é uma carta de agradecimento, uma carta também de orientação para essas duas mulheres. Uma carta assim, também no sentido de tomar cuidado com os fariseus que estavam se adentrando ali e querendo introduzir, como sempre, né, as velhas tradições, o paganismo ali, aquelas montes de orientações que eles tinham, de guarda do sábado e etc e tal. Então, agora eu vou voltar lá para Filipenses. E vou ler, eu deixei marcado aqui, deixa eu ver aqui qual eu vou ler primeiro. A viagem missionária eu já falei. Estou muito contente por lembrar de tudo que ocorreu. Eu já falei também que Paulo está muito contente por lembrar das coisas que já havia acontecido com ele, né? Desse estímulo que ele teve. E ele lembra dessas coisas com muita felicidade, porque foi uma experiência muito boa. Agora eu vou ler alguns pontos negativos dessa carta, que é o versículo 2, deixa eu ver o que está falando aqui. Bom, eu já falei que Paulo escreve esta carta para a igreja ter um sentido de unidade ali, para que se blindem
dos falsos profetas que estavam se introduzindo ali, querendo implantar algumas regras ali que não convêm com o cristianismo. Também orientação a duas mulheres, que elas se desentenderam, que eu vou ler. Mas antes de ler esse versículo, eu quero ler esse daqui. Capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Então, quando ele fala de partidarismo, já nos traz à memória divisões. Por exemplo, no ambiente da política são vários partidos, e não é nada muito saudável para a nossa política, porque um puxa daqui, outro puxa dali, não acaba desenvolvendo nada em prol da sociedade, e isso acontece muito aqui no nosso país, e a gente percebe que não é algo bom, muito menos dentro da igreja. A igreja também não pode haver partidarismo, muito menos na família também, não pode haver divisões. Depois Paulo vai falar mais à frente de unidade, de ter um pensamento único, que é a parte final que eu quero falar, que é a fonte da alegria. E também Paulo fala aqui no capítulo 4, versículo 2, que ele fala sobre essa divisão que acontece com duas mulheres. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Bom, aqui a gente percebe que não há perfeição. Para nós não há perfeição em nenhum aspecto, nem mesmo na igreja. Esta igreja que o nome dessas pessoas se encontra no livro da vida, igrejas sérias, comprometidas, mas que havia problemas ali dentro. Havia um problema ou mais problemas, provavelmente mais problemas. E aqui que ele fala assim: rogo que vocês pensem concordemente. Então havia uma divisão de pensamentos ali, uma queria desse jeito e outra de outro jeito, e essas duas mulheres começaram junto esta igreja, juntamente com Lídia, mas Lídia não era dessa cidade, provavelmente ela retornou para a cidade dela, e essas mulheres deram início nesse ponto de pregação, nesta igreja, desenvolvendo um bom trabalho, também no sustento da igreja, no sustento de Paulo. Também fala muito sobre as ofertas. Vou ver se eu consigo falar aqui também que Paulo agradece muito a essas mulheres, a igreja inteira de Filipos, por poder cooperar com o trabalho de Paulo no evangelismo, suprindo as suas necessidades mesmo preso. Ele fala sobre uma oferta muito generosa. Eu vou ver qual capítulo está aqui, eu vou ler também. Então Paulo faz essa orientação para essas mulheres, no sentido, pode ser que tenha a ver, esse primeiro versículo que ele já fala sobre partidarismo, e aí tem essas mulheres que se desentenderam, que acaba dividindo a igreja, e isso não é saudável. Então Paulo faz essa orientação também. No capítulo 2, ele: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Vanglória, a palavra já diz, van é uma glória vazia. Ele nem quis dizer glória, porque glória é só para Deus, não é? Hoje nós percebemos muitas pessoas aí do mundo evangélico aí, principalmente no mundo do gospel e do louvor, é uma briga, uma vaidade, vanglória, glória em vão, que talvez essas pessoas, quando amadurecer, quando tiver uma mente mesmo voltada para Cristo, vão sentir tanta vergonha. Ou a gente percebe às vezes quando tem alguns cantores que
passaram por problemas de saúde e vieram a falecer, como muda o seu discurso quando está perto da morte. É uma vanglória, é algo que não desperta nada de bom para nós, nem o partidarismo, nem a vanglória. No versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o qual é dos outros. Sentido também de unidade. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele é subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui esse versículo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não, no versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus. Aqui também fala sobre a humildade de Jesus Cristo, porque ele é o próprio Deus e ele vem aqui para a terra em forma de ser humano, se humilhando, se esvaziando na posição de servo para nos servir, né? Nós sabemos que foi a morte vicária, uma morte substitutiva que ocorreu a nosso favor. Então mostra muita humildade de Jesus Cristo. Mas tem uma palavra aqui, usurpação, que eu já ouvi falar que agora na nova tradução da Bíblia já não fala mais desse jeito. Usurpou, eu não entendo muito bem, mas essa palavra já não se encontra mais, porque parece algo que não era de direito de Deus, ou que ele não era Deus, né? É meio confuso, mas na nova tradução já fica um pouco mais claro e objetivo. Mas a resposta aqui na Bíblia de estudo, ela é bem clara, que fala sobre a humildade de Cristo, por ele ter vindo até nós, né? Esse corpo de homem, e ele é o próprio Deus, mostra assim a humildade de Jesus Cristo. Bom, eu falei aqui os pontos negativos. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Bom, então agora eu vou falar sobre alegria. Falei os pontos negativos da carta de Filipenses. E vamos lá ao que é mais importante, que é a alegria. Por que Paulo é um homem feliz e alegre? E nós também queremos isso, não de uma forma superficial, não de uma forma de um estímulo superficial, mas algo mais concreto e real, para que possamos de fato ser felizes no pouco e no muito, igual Paulo refere aqui quando ele recebe as ofertas desses irmãos queridos que realmente entenderam o Evangelho. Eu também, através dessa palavra, eu compreendo mais. Esses dias eu participei eu fui ingressado agora a ser irmão lá da igreja onde eu congrego, do Parque Seleta, e ali eu participei com o pastor e os 3 presbíteros, e alguém me perguntou sobre o dízimo, e aí eu disse que eu não estava muito em dia assim, de vez em quando dava e de vez em quando eu não dava, mas que era algo que eu ia resolver. E essa palavra de Deus, ela é tão bonita, mas tão perfeita, que eu quero achar esse versículo aqui, que está no versículo 4, ofertas, eu marquei aqui 4, do 15 ao 19. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Está falando da igreja de Filipos, que continuou ofertando. Outras igrejas pararam, mas eles entenderam o Evangelho e continuaram ofertando, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa
é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha os frutos do Espírito Santo, os frutos da boa obra, que eu também vou falar sobre a boa obra que Deus começou na vida desses irmãos de Filipos. A boa obra que começou. A boa obra quer dizer algo que realmente vem da parte de Deus, que é bom, que eles entenderam, compreenderam e que vem dando os frutos. Não é? Eles poderiam esquecer de Paulo, porque Paulo estava preso. Paulo foi preso, que evangelho é esse? Mas não, eles entenderam o propósito de Paulo preso ali na igreja de Roma, e que ele pôde escrever as cartas, que pôde ter uma conversão dos próprios guardas pretorianos ali de Roma, ali pôde divulgar o evangelho de uma forma mais especial. Eles entenderam esse propósito. Recebi tudo o que eu tinha em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como a sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então todas essas ofertas que nós doamos na igreja, que nós colaboramos na casa do Senhor, olha que palavra bonita, é aceitável e aprazível a Deus. Deve ser algo que sobe a Deus quando nós ofertamos de coração, com entendimento que é para a obra de Deus, que Deus vai realmente considerar isso positivo, não de uma forma de troca, mas uma forma de um coração agradecido a Deus, por retribuir a Deus, falar: Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu, por esse trabalho maravilhoso, estou retribuindo aqui uma porcentagem para a tua obra, para o teu ministério. Aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vocês nas suas necessidades. Olha a promessa que Deus faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então ele diz assim, e Cristo Jesus dará a cada um de vocês as suas necessidades. Essa é uma promessa de Deus. Se eu faço isso de coração, se eu vou passar a ajudar a igreja, a casa do Senhor, de uma forma, de um coração grato, Deus não deixará o teu filho passar necessidade. Deus não deixará mendigar o pão. Não está falando de riquezas aqui, está falando de necessidade, suprir a necessidade básica: roupa, comida, um banho quente, um lar. Glória a Deus por isso. Me deixou muito feliz, tá vendo? É a carta da alegria. Me deixou muito feliz, para a honra e glória do Senhor. E quando tem aquele versículo que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, um versículo equivocado, se eu não me engano, Salmo 23 ou 24. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, que está relacionado com a alegria também. Essa é a verdadeira alegria, quando uma fé é depositada em um Deus Todo-Poderoso. Nada sentiremos falta. Não sentiremos falta de riqueza, de conforto extremo, de coisas superficiais. O básico supre as nossas necessidades aqui na terra. Bom, eu vou ler também Romanos 12:2, que eu marquei aqui. Romanos 12:2, também deixei um marca-texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente poder ser feliz, precisamos de fato experimentar qual seja a boa vontade e agradável de Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas? É que não vivemos uma vida neste mundo de duplicidade, uma vida de divisão, uma vida de dois pensamentos, de partidarismo ou de vanglória, que é coisa vã. Nós temos que ter o pensamento de Jesus Cristo. Isso Paulo fala aqui em Filipenses, um só pensamento, para que possamos de fato viver uma vida
como é que eu posso dizer? A duplicidade, o pensamento dúbio, ela, ela deixa a gente dividido. Isso é ruim, para qualquer outro aspecto é ruim, principalmente para as coisas de Deus. Deus nos orienta a ter um pensamento de Cristo Jesus, pois Ele é o cabeça da igreja, é Ele que dá as ordens, é Ele que manda. Os mandamentos é tudo no imperativo, no verbo do imperativo, que fala assim: não matarás. Não é para matar, não é para roubar, não é para roubar, não é para adulterar, não é para adulterar, não é para cobiçar a mulher do próximo, não é para cobiçar a mulher do próximo, mesmo que seja de uma forma negativa. Deus manda fazer, não faça isso. E Deus, Ele fala para fazermos o quê? Para mergulharmos no Evangelho, para termos um único pensamento do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele fala para transformar a nossa mente, para não nos amoldarmos a este século, a este mundo, para não deixar as coisas do mundo, que é muito atrativo, desses falsos estímulos, nos corromper. Não podemos deixar isso acontecer. Uma vez que a gente deixa entrar as coisas ruins do Instagram, TikTok, essas coisas ruins, isso passa a dividir a nossa vida. Ou qualquer outro entretenimento que não convém para o cristão. Isso corrompe a gente. Então a gente tem que saber filtrar, tem que ter discernimento para viver uma vida reta perante os olhos de Deus. É isso que vai consolidar uma verdadeira alegria. Talvez não é fácil para jovens que estão começando, cheio de energia, cheio de vontade de conquistar, de fazer isso, fazer aquilo. É algo complicado. Paulo já tem uma idade avançada aqui, avançada no sentido de maturidade, de experiências com Deus. Teve experiências negativas no passado, depois passa a ter experiências positivas, foi levado ao terceiro céu, coisas inefáveis, ele viu que não conseguiu falar e nem cabia ele a falar, enfim. Então ele tinha tanta vontade de morar com Deus. Essa é a alegria de Paulo. Ele tinha certeza que quando ele passasse a morar com Cristo, isso também fala de uma forma especial para nós, que Paulo morrendo ali, ele já ia morar com Cristo. Então não existe sono da alma, existe imediatamente estar no paraíso, esperando Cristo glorificar definitivamente o corpo e adorarmos a Deus eternamente. Também gostaria de falar sobre um versículo que me veio à memória aqui, que é esse: estou plenamente certo daquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus é quem começou a boa obra na minha vida, na tua vida, e Ele é fiel para cumpri-la. Então, nesse gap, neste tempo que tem entre o chamado de Deus para nossas vidas, o começo da boa obra até o final, é a perseverança dos santos. Deus é quem nos dá força através do Espírito Santo, que nos impulsiona a perseverar, a se santificar nesta vida. Uma responsabilidade também nossa. Essa é a perseverança dos santos, que vem através do Espírito Santo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez a gente pensar que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, também é algo de muita alegria. Pensar que o inimigo já foi derrotado, que ele tem um papel aí fora, que é de confundir as pessoas com um falso evangelho, uma falsa doutrina, algo que sobrecarrega as pessoas, algo que coloca um peso extremo nas pessoas, que muitas vezes faz as pessoas olhar para trás e desistir. Talvez essas pessoas retornarão, porque se um dia foram chamados por Cristo Jesus, Ele é fiel para cumprir. Mas as pessoas precisam entender isso, que a Bíblia, essa carta, é para crente, é para nós que estamos dentro. Paulo manda essa orientação a uma igreja verdadeira, que começou a boa obra ali,
que ajudaram, que entenderam o Evangelho, que cooperaram com ações de graça, com ofertas. Então Paulo, ele dá orientação para nós. Paulo não, é Deus, o Espírito Santo, através da vida de Paulo, que foi muito usado por Deus, experimentou, ele tem vários estímulos positivos para viver uma vida feliz. Então nós precisamos também ter esse estímulo e ter esse pensamento de que Deus começou a boa obra em nossas vidas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito aqui que ele há de completá-la, vai ser completo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sou participante da graça comigo. Todos são participantes da graça. Esta mulher Lídia foi tocada por Deus, ouviu o Evangelho e passou a compreender ali, através da SAF, das mulheres ali, começou um ministério muito bonito, que encheu Paulo de alegria, porque eles compreenderam o Evangelho, diferente da carta aos Coríntios, que pessoas ali estavam todas perdidas no sentido de um verdadeiro Evangelho, um querendo falar em línguas, o outro querendo profetizar, o outro querendo bagunçar a igreja toda conturbada, um querendo ser melhor que o outro, várias divisões de partidarismo, de vanglória, porque um queria ser maior que o outro, com dons espirituais, e não é isso que Deus quer para nós. Deus quer unidade, Deus quer que sejamos pessoas, homens e mulheres, com um só pensamento, pensamento de Cristo Jesus. Isso é para a glória de Deus. Essa igreja de Corinto, ali havia um homem que saía com a mulher do pai, com a madrasta dele. Então era algo que escandalizava, era algo muito feio. E Paulo não fala nenhum momento de alegria para essa igreja, mas Paulo fala de alegria para esta igreja que entendeu a boa obra, que cooperou de fato com as prisões. Aqui falou das minhas algemas. Paulo estava preso e ele foi suprido por muitas necessidades. Ali ele recebeu dinheiro, talvez, recebeu roupas, comida, livros, muitas coisas boas ali. Ele fala que foi algo muito generoso. Nossa, me supriu todas as necessidades. Paulo gostou desta oferta. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Meus irmãos, o Senhor é meu pastor, que eu coloquei. Ofertas do 3 ao 5. Deixa eu ver o que é o 3 ao 5 aqui. Do 3 ao 5. Não, do 3, versículo 5. Não, tá errado. É do 1, 3 ao 5. Não, já falei já. Rogo a Evódia e Cinti, que também já falei, que são duas irmãs ali, que Paulo não expõe essas mulheres. Ele não Paulo nem costuma falar no nome das pessoas, ele somente orienta, mas aqui ele não fala assim, vamos ver quem está certo, quem não está. Não, ele quer trazer a união. Então, quando ele traz essa união, ele fala assim, simplesmente assim, acabou o assunto. Vocês vão passar, ele orienta um homem aqui, né, provavelmente é o líder da igreja ali, o presbítero, o pastor, a orientar essas mulheres a ter um pensamento único, pensamento em Cristo Jesus. Paulo não defendeu nem para lá e nem para cá. Ele falou assim, vocês duas vão se juntar e vão pensar igual a Cristo, em unidade, né? A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ó, Paulo aqui no imperativo dizendo para nós, alegrai-vos. Você não entendeu, meu irmão? Alegrai-vos sempre. E não é fácil alegrarmos sempre no Senhor, porque tem dias difíceis, tem dias maus, mas nós temos que se encher a mente, o coração. Eu não sei onde está escrito agora. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que glorifica o nome de Deus, isso pensai nisso a todo momento.
Então, é isso. É para a glória de Deus. Amém. Eu acho que estão me chamando aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou terminar aqui. Mas é isso. Glorificante, muito glorificante. Agradeço muito a Deus. Tem algumas coisas, essa Bíblia é do meu irmão. Tá grifado algumas coisas em amarelo aqui. Deixa eu ler. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. É Deus que efetua em nós o tanto querer como efetuar. Precisamos se posicionar para que Ele possa nos ajudar de uma forma agradável a Ele. Amém. Então estou terminando essa minha reflexão, minha meditação. Quero compartilhar com meus irmãos, meus amigos, meus parentes. Domingo agora eu vou estar fazendo parte da igreja do Parque Seleta, uma alegria muito grande, juntamente com a minha esposa, e é muita alegria, é Deus nos renovando a cada dia, trazendo alegria a nós, ao nosso coração, e é conhecer a palavra e ser transformado. Eu gosto muito de palavra que puxa a orelha, que exorta. Como assim, eu escuto muito na igreja que eu sou membro. Pastor Timóteo é uma bênção de Deus, venho aprendendo muito ali naquela igreja. Agora eu vou começar a me envolver mais na casa do Senhor e viver essa vida feliz, né? Nem sempre a gente pode, como diz aqui, alegrai-vos sempre, né? Alegrar sempre não é tão fácil. Às vezes tem momentos ruins, mas glória a Deus, vamos seguir de fé em fé, de vitória em vitória não, às vezes não é sempre vitória, né? Mas quando a gente tem esse escudo, eu falei ontem para minha esposa que eu estava meditando, falei, vamos colocar esse escudo único de um pensamento, você aqui e eu aqui com esse escudo, nos protegendo de todo o mal. Hoje nós estamos sendo bombardeados por coisas ruins, ideologia de gênero, esse arco-íris, essas coisas ruins aí que eles querem implantar na sociedade moderna. Que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus dê sabedoria aos crentes, aos cristãos, aos católicos, às pessoas a poderem votar de uma forma correta, segura, que possamos garantir aí nossa liberdade de expressão, nossa liberdade religiosa para adorar a Deus, né? Quer seja na igreja evangélica, quem quer na igreja católica ou em qualquer outro lugar, que possamos ter essa liberdade, continuar com essa liberdade de ir e vir, de poder fazer o que é certo e defender nossos princípios de fé e de ideologia. E nós não podemos compartilhar isso apertando um botão errado, no qual estaremos corroborando com o mal. Nós temos que corroborar, colaborar com o bem, sempre com o bem. Então é isso, minha folhinha está aqui, que eu deixei marcado, meus textos. Queria falar mais algumas coisas, mas é só isso que Deus trouxe ao meu coração. Mas essa carta é muito rica, fala muito sobre alegria. Então o princípio de alegria é esse, meus irmãos, é viver em unidade, é deixar a vanglória de lado, deixar o partidarismo de lado, deixar as coisas que dividem de lado, ter humildade igual Jesus Cristo teve, se esvaziou, se fez como homem, não é? E nós temos que ter o mesmo pensamento do nosso mestre, que é dar a outra face, no sentido geral, de saber conversar, de ser moderado. Também fala sobre moderação em algum lugar aqui, que eu não me lembro de que é, para sermos exemplo de cristãos neste mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e nos proteja. Esperar o homem chegar agora aqui para arrumar o raio-x aqui, que hoje está interditado, está parado. Então, meus irmãos, uma boa quinta-feira. Glória a Deus sempre nas alturas. Ai, que vontade de ficar falando mais de Jesus Cristo, deste Deus maravilhoso.
Mas quando a gente começa a falar sobre nós, não é bom. O bom é falar sobre Cristo Jesus, porque é Ele que tem novidade de vida para todos nós. É Ele quem transforma, é a palavra de Deus que transforma o caráter de um homem para um bom caráter, o caráter de Cristo. Não se conformeis com este mundo, meus irmãos, mas renovai a nossa mente a cada dia, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus eternamente. Amém e amém. Obrigado, Deus.